Olá, bem-vindos. Eu acho que muitas pessoas, quem já passou por esse tratamento, vai acabar se identificando, talvez, ao que aconteceu, né? Eu vou colocar os slides, vão passando aqui para vocês, sobre dependência emocional. Dependência emocional é apego à segurança, não fraqueza. Ela é neurobiologia do apego. O que aconteceu? No final do meu tratamento do câncer de mama, como era um tratamento, foi um tratamento, graças a Deus, muito humanizado. Então, era uma equipe, tanto de médicos, de enfermeiras, um conjunto mesmo, desde a recepção até a ala médica. E ele sempre, né, monitorando como que você tá, como que você ficou depois da químio, o exame tal que você precisa fazer, como que ficou. Então, assim, era tanto que chama Rede Carinho, esse lugar que eu fiz o tratamento. Então, era um acolhimento que me deixou muito segura para fazer o tratamento. E tinha até a parte psicológica também. E só que, quando terminou o tratamento, que eu fiz a dupla mastectomia, como quem já acompanha sabe. Depois eu fiz quimioterapia, que é vermelha, depois a branca, e depois eu fiz a radioterapia. Quando eu fui para consulta com os médicos, eles disseram vida normal, eu meio que assim entrei em choque, porque essa frase vida normal agora, o meu cérebro não queria mais essa vida normal que eu estava levando, porque para mim, essa vida normal foi que me levou até o câncer de mama. Então, eu não queria mais a vida normal, só que eu não sabia mais qual caminho que eu ia percorrer, porque não podia ser mais igual, não podia ser os mesmos hábitos, as mesmas crenças, não podia ser o mesmo caminho. O que acontece? Eu tive que entender o que estava acontecendo na minha mente nessa parte do rompimento. Eu tinha criado uma dependência emocional em relação ao tratamento, não à doença. Lógico que não. Mas aquele cuidado. E o que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro ele vai acostumando com um caminho. Até esses slides que eu estou colocando aqui para vocês. Ele prefere sempre o caminho que já é conhecido. Porque o novo para ele vai ter que gastar mais energia. Então, o nosso cérebro, ele é um órgão que ele quer o que ele já conhece. Ele quer buscar as informações onde ele já conhece. Por isso que é tão difícil a mudança de hábitos. Esse circuito, né, de dopamina que cria, que dá a recompensa, a ocitocina, que é o vínculo, a amígdala, que é o medo da perda, esse reforço intermitente do vício emocional. E como eu falei, por que dói? Por que romper? Por que essa parada dói? Porque é biologia, não é abstrato o sentimento. Já é comprovado que é biologia, dói no corpo, porque o cérebro ele não sabe identificar a dor emocional da dor física. Então, essa rejeição, esse final de tratamento, o que aconteceu no meu cérebro para mim é como se eu fosse uma ameaça à minha sobrevivência, né? Eu tô sozinha agora. Então, o medo, ele vem, né? Ele vem e não tem escolha, porque está no nosso corpo. Cada sentimento, cada emoção que eu fui seguindo, que eu fui sentindo no caminho do tratamento, eu fui criando cada vez mais essa emoção no meu corpo, que era a emoção do afeto, a emoção da sobrevivência, do conforto, do seguro. Aqui eu estou seguro. É aí que a neurociência chega para nos confortar. Porque o cérebro, ele é plástico, ou seja, a neuroplasticidade. Essa palavra, o que ela vem trazer para a gente? Que reprogramar é possível, mas não começa nos outros, começa na gente. Então, você tem que aprender a reprogramar toda essa biologia que foi criada no decorrer desse trajeto, né, desse tratamento. Eu até coloquei uma frase aqui, né, o cérebro muda,
mas não rompendo com o outro. Começa com reconstruindo quem você é. Reconstruir quem eu sou. E onde que começa a gente a ter essa consciência? Que daí eu trago aqui, que é a metacognição. O que é a metacognição? É observar o próprio padrão, sair do automático, né? Perceber o pensamento antes da reação. Então eu precisava entender esse sentimento que eu estava tendo, quais que eram os gatilhos, por que eu estava sentindo. Então, a partir do momento que você começa a se perguntar, você começa a perceber os seus pensamentos, por que está assim, né? Por que eu estou indo para esse caminho? Isso se chama metacognição. Isso faz com que você entre em consciência. Você não está mais no automático, do automático que é o quê? Vivendo aquelas emoções que já estão criadas dentro de você. Não, você vai pensar por que você está vivendo aquilo e sentindo aquilo. E aí você vai reprogramar, e que aí tem várias técnicas, né? Que eu vou estar passando mais para frente. Eu não quero sentir isso. Como que eu quero estar agora, nesse momento? Quais serão as minhas escolhas? Então, quanto mais perguntas, mais respostas você vai ter para você seguir o seu caminho. E o que é o bacana, o legal? Que daí entra a epigenética. Essa nova identidade, né, que ativa a nova biologia. O ambiente. Quando você começa a mudar o seu ambiente, você começa a criar um novo eu, uma nova identidade. Então, isso é muito importante, porque o ambiente, mais o comportamento, ele influencia na expressão genética. É como se, na época das quimioterapias, por exemplo, quando estava naquele auge da quimioterapia, que é delicado para muitas pessoas, que tem muitas pessoas que sentem muitos sintomas, eu usava técnicas que a epigenética já que comprova, né, que colocavam o meu corpo a meu favor. Então, eu assistia vídeos, por exemplo, os engraçados, porque eu sabia que ia gerar dopamina. Eu meditava, fazia mapas mentais, colocando eu como se eu já estivesse curada, porque o nosso cérebro não sabe distinguir, né, o que é real do imaginário. Então, quanto mais você imagina e pensa que está bem, que o seu corpo está bem, ele acredita. Então é uma frase que quando você muda o comportamento, muda o ambiente, muda a narrativa interna, você altera a forma como o seu sistema responde. Eu posso me tornar diferente. E é repetição. O nosso cérebro gosta de repetição. Então, quanto mais você repete isso para você, mais ele acredita que é assim que tem que ser. Então, foi aí que eu criando esse novo caminho. Está tudo bem, agora eu estou curada, eu estou partindo para uma próxima fase. Quais são os novos hábitos que eu quero para a minha vida? Qual é a identidade, qual é a pessoa que eu quero criar para essa Grê do futuro, daqui para frente, partindo para o próximo. Aí tem a ferramenta que eu usava como mapas mentais, que aqui está como dependência emocional, né, que é corte energético, que é um reposicionamento interno. Então, eu respirava fundo, arrumava um cantinho no quarto, um lugar para eu fazer essa meditação, que são de mapas mentais. Se você não quiser chamar de meditação, você pode chamar de oração, mas você precisa estar em silêncio. Você precisa criar na sua mente uma nova identidade de você, como você quer ser, como você vai estar. E você tem que estar criando, por exemplo, eu fui visualizando, como esse exercício mostra, eu fui visualizando o que eu queria, esse rompimento precisava acontecer, e que estava tudo bem, que aquele momento, toda a trajetória foi eficaz, que eu consegui, que eu venci, e eu tinha que ter essa fé, esse controle, e a gratidão de ter chegado até aqui. Então, é como se imaginasse um fio sendo desligado, e toda aquela energia voltando para mim, para eu continuar a minha trajetória de vida. E então declare sempre internamente: eu me reposiciono, eu permaneço em mim,
eu crio essa nova identidade. Quanto mais repetição, mais o seu cérebro acredita que é real. E você muda a sua genética. E uma ferramenta que pode ajudar muito quem tem a dificuldade no início da meditação é essa reprogramação prática, que é colocar no papel. Você pode pegar um papel em branco e colocar minha nova identidade emocional, como que você quer. E você coloca essa pergunta, quem eu sou agora, o que eu aceito, o que eu não aceito, e vai escrevendo tudo. O hábito da escrita foi uma das coisas que também me ajudaram muito. Eu aprendi, eu já gostava de escrever, escrevia para mim poesias, orações, eu escrevi muito no tratamento. Como ajo quando sinto o gatilho, né, desse dependência emocional que eu tinha criado nesse tratamento, e quais hábitos reforçam essa identidade. Então escreve, e quanto mais detalhado você escrever, mais você vai se enxergar, e mais você vai desenvolver uma nova pessoa, uma nova identidade para a sua vida. Quando você escreve e age diferente, você ativa novas redes neurais. Isso que é a neuroplasticidade, isso que é a neuroplasticidade aplicada. E quando muda o comportamento, o ambiente, você influencia a sua expressão biológica. Isso conversa com a epigenética comportamental. Com o tempo você poderá fazer isso mentalmente, praticando na meditação, como eu disse. E então foi o que aconteceu, que eu fiz. Não foi do dia para a noite, isso é diário. Você tem que colocar na sua vida como diário isso. Tem que ser um exercício, é como se fosse beber água, como se você fosse escovar os dentes. Você tem que estar sempre atento. Então, a metacognição, que é você pensar, estar atento aos seus pensamentos, que normalmente, os nossos pensamentos, ele vai fazer sempre, a gente vai ter, como que funciona agora, resumindo, a gente vai ter o estímulo do ambiente. E esse estímulo, ele vai resultar num pensamento, esse pensamento ele vai estar associando ao que ele já conhece, ele vai buscar. Ele vai buscar, esse sentimento aqui é parecido com esse, isso eu conheço, não sei o quê. E aí, como o nosso pensar e sentir, que aí cria a emoção no nosso corpo, é química, a gente está gerando química no nosso corpo. Você estando atento a isso, você sentir que é um pensamento ruim, ele vai gerar cortisol, ele vai gerar o que não vai fazer bem para você quando é um pensamento ruim. Então essa química vai vir. A partir do momento que você entende que esse pensamento é só um gatilho que o ambiente te trouxe, você vai cortar, você vai ter esse corte energético dele. Você vai fazer a pergunta para você, mas isso é realmente o que eu estou sentindo agora? Ou isso é que está vindo com um gatilho e fazendo associações com outras coisas do passado? A partir do momento que você tem essa consciência, você consegue dominar suas emoções. E isso é o que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que seja de grande valor para vocês. Se vocês gostarem, se gostam desse tema, já compartilhe para os seus amigos, que eu quero conseguir trazer agora mais conteúdo mais extensos. Eu estou lá na outra rede, né, no Insta. Lá a gente são vídeos mais curtos, mas é uma pílula de placebo de toda semana, que são ferramentas a que eu consigo passar mais extenso sobre o ciclo, né, da nossa emoção. E aqui eu consigo passar mais, trazer mais para vocês o conteúdo mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.